um conteúdo que é muito extenso, na verdade, né? Se eu for trabalhar as equações químicas de cada um dos ambientes, de cada um dos sistemas que estão poluídos, eu tenho garantia para vocês assim, que o semestre inteiro só com essa parte, né? O curso que eu fiz em Rio Preto de Química, ele se focava em dois aspectos. Ele se focava na química ambiental e se focava na licenciatura em Química também. Então, eu tive um pouquinho de contato com essa parte da química, que é bem complexa, e uma parte muito longa assim da química, né? Tem muita coisa para estudar, muitas coisas para se aprofundar. Por isso que eu vou deixar o que eu vou abordar para vocês vai ser algo mais contextualizado, mais dentro aí do que a gente já conhece. São conteúdos que vocês já viram antes, eu tenho certeza que vocês já sabem o que é efeito estufa, eu tenho certeza que vocês já sabem o que é a camada de ozônio e por que ela está sendo degradada. Eu tenho certeza que vocês já viram todas essas questões, mas aqui a gente vai abordar algumas equações químicas, tentar compreender alguns pontos que talvez vocês não tenham ainda visualizado, tá? Vou aproveitar também fazer uma parte de conscientização sobre o negacionismo do efeito estufa, sobre algumas coisinhas interessantes, que eu acho que a gente faz pouco essas coisas, né? E particularmente algo que me deixa, para não usar um termo muito chulo, enraivecido, ver as pessoas defendendo coisas absurdas como o efeito estufa não acontece, essas coisas assim, isso me deixa meio bolado, tá? Ou aquecimento global não existe, essas coisas assim me deixam meio chateado com a sociedade. Então a gente vai aproveitar e fazer aí algumas coisas sobre essa questão de poluição, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, vocês vão ver aí a minha tela 1 agora. Isso. É a tela que está sendo compartilhada? É a tela que está sendo compartilhada. Vocês estão vendo aí qualquer coisa que aparece nessa tela. Então, aqui já é a nossa aula de hoje. Cadê? Vamos ver a partir daqui. Equação geral, equação de Clapeyron. Então, dentro do nosso conteúdo, lá na semana que vocês têm aberta, vocês vão encontrar novamente o material de estudo, o material de mobilização, as leituras extras que eu recomendei, eu deixei tudo dentro do material de estudo já, tá? Então, aqui você vai encontrar alguns links sobre leituras interessantes, sobre leituras, na verdade, relevantes dentro da área de poluição ambiental. Deixei a parte do conectado, né? Praticamente tem um aluno mais entra em contato para tirar dúvida. Eu acho que vocês nem estão tendo tantas dúvidas assim, e a grande maioria de vocês já estão bem cansados também, então, né, faz parte. Bom dia, Deixei um aqui. professor. Desculpa o atraso. Opa, tudo bem? Tranquilo, cara, não tem problema não. Fica tranquilo, Ian. De boa. Ainda não comecei, tá? Então, no material de aprofundamento, pessoal, não saiba mais, eu deixei para quem tiver interesse, tá? Para quem for fazer aí o Enem no final do ano, eu acredito que os professores vão conseguir se juntar para a partir de dezembro fazer uma revisão do Enem. Não é nada garantido ainda, né? A gente ainda não tem sistematizado como a gente vai fazer esse momento, mas é algo que nós estamos conversando sobre isso. De qualquer maneira, quem quiser, quem tiver interesse em estudar para o Enem, eu recomendo principalmente as partes da lei de Clapeyron, que é a que eu vou explicar já para vocês, mas é quando você calcula quantidades variáveis de um certo gás. Você quer saber em um momento específico, com uma massa específica, qual que é a pressão e o volume desse gás, tá? Então, essa parte de lei de Clapeyron ela é bastante relevante, vale a pena você revisar e ir além, tá? Se você precisar de fazer mais exercícios sobre lei de Clapeyron, pode me procurar que eu adiciono para vocês aqui. E deixei o questionário. O questionário vai abordar só as leis de Clapeyron, a parte de poluição atmosférica eu abordo novamente nas próximas aulas, junto com a poluição dos solos e a poluição das águas, tá certo?
E é isso aí, vamos começar então. Vou abrir aqui o nosso material. Vou fechar esse material que é o Professor, meu slide base. Fala, Matheus. já vou precisar sair já. Fique em paz. Falou, senhor. Falou, cara. Depois eu vou adicionar lá a aula gravada, tá? Beleza. Beleza. Nossa. Baixou já? Vai lá com sua mãe, né? Vai lá. Então, aqui fez o download, pessoal. Deixa eu habilitar aqui a minha edição. Essas partes são já a da última aula, envolvendo as transformações. Essas partes de transformações vocês já tinham visto antes também, provavelmente lá no 9º ano, que é uma parte bastante simples de se explicar e de se entender também. Na última aula, então, a gente parou aqui na equação geral dos gases, onde nós criamos uma relação entre essas medidas, onde a pressão 1 vezes o volume 1 vezes a temperatura 1, ou seja, pode falar. Esse é o pivot Povotó, né? Isso, é o pivot Povotó. Nesse caso aqui, a equação vai dizer para a gente que o estado de um gás numa situação 1, ele é proporcional ao estado do gás numa situação 2. Se eles são proporcionais, significa que existe uma constante entre esses valores. Se você pegar a pressão vezes o volume vezes a temperatura de um gás e realizar essa conta, você vai obter um valor constante que vai se manter para qualquer situação que você fizer, né? E aí eu recomendo que quando você for fazer a equação, a maioria dos materiais, eles escrevem ele como P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Existem materiais que fazem assim, PI, VI, TI, P0, V0, T0, tá? Que é a situação inicial e uma situação final escrita de outra maneira. Nesse jeito aqui, nós lemos como pivot Povotó, porque aí facilita, é só um meio de lembrar dessa equação. Por que essa equação é importante? Porque ela resume todas as outras equações, as equações de transformação isotérmica, isobárica e isopórica ou isovolumétrica são resumidas aqui. Você vai pegar situações, por exemplo, em que a temperatura é constante. O que você faz quando a temperatura é constante? Você copia essa lei geral, e se a temperatura é constante, significa que TI e T0 são iguais, você pode cortar eles. Sobra para você a lei para uma transformação isotérmica. Então, sempre que você encontrar uma equação sobre transformação gasosa, sobre estados gasosos, e tiver uma situação 1 e uma situação 2 para esse gás, mantendo a sua quantidade em massa, você sabe que você pode usar a equação do pivot Povotó. É fácil, essa parte é tranquila, se você lembrar dessa parte da equação, tá? Isso é bem tranquilo. E aí, a segunda parte dela é para quando a gente tem a equação do estado de um gás no momento específico e para massas variáveis. Nessa equação aqui, eu posso calcular o estado do meu gás, desse gás que eu estou estudando, em situações onde a massa dele varia, tá? Então,
dentro dos estudos de gases, quem formula essa equação é um cara chamado Clapeyron, cientista bastante relevante desses estudos, e ele percebe que existe uma relação de pressão e volume relacionado à quantidade de matéria que você tem dentro daquele gás que está sendo estudado, né? A sua constante universal dos gases, que foi algo determinado por Clapeyron. Clapeyron, no meio dos seus estudos, só um instante. Clapeyron, no meio dos seus estudos, ele percebe que os gases, eles precisam ser multiplicados por uma constante para que esses valores sejam iguais, e aí ele consegue chegar no valor da constante universal de gases, que é a constante de Clapeyron, não. A constante, perdão, pessoal, falei do Clapeyron, mas é a constante de Avogadro. Se eu não me engano, é a constante de Avogadro. E isso também é relacionado à temperatura em Kelvin, tá? Então a gente tem que ter noção sempre de que esses valores eles precisam ser em unidades fixas. A temperatura, você não pode abrir mão de que ela seja em Kelvin, ela tem que ser sempre absoluta. Se ela não for a temperatura absoluta, não vai dar certo nenhum cálculo que você fizer, tá? A quantidade de mols é o N, você às vezes vai poder substituir isso, e eu já vou fazer a substituição para vocês, tá? Eu vou mostrar certinho. Mas essa quantidade N, geralmente, ela vai estar em mols. O volume a gente tem várias opções, né? Você pode ter no exercício o volume em ml, em centímetro cúbico ou em litro. Para o cálculo da equação do estado do gás, nós vamos usar sempre o litro. Vou até apagar aqui ml centímetro cúbico. Você vai dar preferência por litro, tá? E a pressão que a gente vai usar geralmente, tá? O ATM ou o Pascal, ou ainda a gente pode usar milímetros de mercúrio. A preferência é por ATM milímetros de mercúrio. Tanto que vocês vão ver, isso é uma constante em todos os materiais. Essa constante R, ela é dada em ATM e milímetro de mercúrio apenas. A gente não estuda ela em Pascal, tá? Uma dica que eu dou para vocês. Desculpa aí a desafinada. Não percam tempo decorando esses valores. A grande maioria dos vestibulares hoje, eles já te dão esses valores prontos no meio do exercício mesmo, como um dado, tá? Saber esse valor de cabeça é uma coisa decoreba que hoje não é interessante para os vestibulares avaliar. Os vestibulares hoje, eles têm caminhado numa direção de avaliar a tua capacidade de utilizar fórmulas químicas, de utilizar fórmulas físicas, sem precisar de lembrar dessas constantes de cabeça, porque ninguém merece lembrar dessas coisas de cabeça, tá? Então, é só a título de curiosidade mesmo, a constante em ATM é 0,082, alguns materiais vão te dar 8,2 vezes 10 a menos 2, ATM, litro dividido por mol vezes Kelvin, tá? E aí você pode falar, ué, mas como que eu chego nessa unidade? É relativamente simples, né? Imagina que você tem essa fórmula, né, PV igual a nRT. Você pode utilizar o seguinte, a pressão ela é sempre em ATM, o volume sempre em litros, N é sempre em mol, o R é o que você quer descobrir, qual unidade você quer descobrir, e a temperatura é sempre em Kelvin. Como você quer descobrir a unidade do R, da constante, você vai isolar ela. Então, eu vou escrever aqui, ó, R e o igual. O mol vezes Kelvin, eu vou mandar eles dividindo no outro lado. Então, eu vou ter ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. É assim que chegam na unidade dessa constante, tá? Tanto para o primeiro caso quanto para o segundo, em milímetros de mercúrio, se chega a essa unidade dessa forma. Na física, na verdade, né, na física, tanto na física quanto na química, né, você pode sempre chegar nas unidades de medida através desse cálculo aí. Não sei se vocês veem isso como algo muito complexo ou muito simples, né, mas é algo que dá para ser feito com um domínio aí um domínio relativo aí da matemática, tá bem? Uma variação dessa fórmula, né,
existem aí frases, eu me recuso a falar as frases porque hoje eu tenho a percepção que as frases são um pouquinho machistas, tá? Um pouquinho machistas e talvez até um pouco fortes demais para serem faladas em aula. Eu não sei como que os professores faziam isso no começo dos anos 2000, tá? Se vocês quiserem ver depois, é fácil encontrar, é só procurar aí na internet, vocês vão encontrar com certeza as frases do PVNRT. Mas, enfim, uma variação do PVNRT é substituir esse termo N, o termo de número de mols. Aí é uma coisa que você tem que lembrar lá do seu primeiro ano, né? O N, ele sempre é calculado como a massa do elemento que você está considerando dividido por sua massa molar, tá? Então, por exemplo, como que eu calculo o número de mols de sódio? Do sódio, que é o átomo Na. Para você calcular o número de mol de sódio, vamos supor de 69 gramas de sódio. Para isso, você tem, é bem simples calcular o número de mols. Você tem que simplesmente saber que a massa molar do sódio é 23 gramas por mol. E aí você pode jogar na sua fórmula. N, número de mols, é igual à massa que você tem, que é 69 gramas, dividido pelo número de mols de sódio que você tem, ou melhor, dividido pela massa molar do sódio, que no caso, a massa molar dele é 23 gramas. Logo, se você dividir 69 por 23, você vai ver que essa unidade vai dar 3 mols. É praticamente assim que você pode calcular utilizando a fórmula. Existem outras maneiras, por regra de 3 e tal, lá daquela parte de estequiometria que agora não é o nosso foco abordar. Mas, às vezes, é interessante você reescrever essa fórmula como P vezes V, pressão vezes volume, é igual a massa sobre a massa molar do gás, vezes a constante que nós abordamos, a constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Aí você pode estar se perguntando mais uma vez, professor, por que é relevante eu trocar isso? Em alguns exercícios, faz muito tempo que eu não vejo exercício assim em vestibular, porque a equação de Clapeyron não é abordada já desde o começo. Ela era abordada lá pela 2008, 2009, 2010. Até 2013 caiu um exercício, mas nos últimos anos eu não tenho visto exercícios abordando esse conteúdo, tá? Mas, enfim, qual que é a relevância de fazer essa troca? A relevância é que você pode encontrar situações, problemas, onde eles pedem para calcular a massa. E aí, se você não souber trocar esse N por massa sobre massa molar, você trava no exercício na mesma hora. Eu falo por experiência própria isso. Então, fazer essa troca é bastante relevante caso você tenha interesse aí nos vestibulares, né? Tem uma certa relevância, pelo menos, caso peçam para você calcular esse valor de massa sobre massa molar. Basicamente, esse é o nosso estudo da lei de Clapeyron, na parte ali de cálculo de massas variáveis de gás, tá certo? Eu vou abordar os exercícios sobre esse conteúdo aqui, estão abordados, na verdade, na atividade da semana, e eu vou abordar eles com o terceiro ano B e com o terceiro ano C, na segunda aula que eu tenho com eles na semana, tá? E aí eu faço um convite para vocês, ou de assistirem essa aula do terceiro B e do terceiro C, ou de acompanharem o vídeo que eu vou colocar no Conexão Digital de vocês. Eu coloco o vídeo resolvendo os exercícios lá com as turmas, e aí eu acho que isso pode ajudar quem tem interesse aí em aprofundar o conteúdo, tá? E aí... Professor, essa aula com o terceiro B ou terceiro C, ela vai aparecer para gente? Porque eu acho que seria melhor para mim, para poder tirar dúvida na hora. Tá certo, ó. A aula do terceiro B, ela acontece... Tem que ver se não bate horário, tá, Ian? Se bater horário, eu recomendo que vocês assistam a aula do horário, tá bem? A minha aula com o terceiro B, ela é de terça... Desculpa, a aula de exercício vai ser na quinta, às 10h40. E a minha aula com o terceiro C, essa aqui eu quero ver se todo mundo vai querer assistir. É amanhã, terça-feira,
7 horas da manhã. Essa aula é maravilhosa, gente. Ninguém está cansado nessa aula. Então, se vocês tiverem interesse em assistir a aula, eu recomendo, é algo que vale a pena ir acompanhar os exercícios. São exercícios análogos aos que vocês vão precisar resolver na semana de vocês. Beleza, Ian? Se não aparecer, Beleza. manda para mim Até uma amanhã. mensagem. Manda para mim uma mensagem se não aparecer, que eu te mando o link. Tá. Eu Tá vou joia? na do C. Beleza. Aparece lá amanhã. Tá? Obrigada. Nada. Até. Então, beleza, pessoal. E aí nós vamos entrar na parte de poluição do ar. É uma parte bem interessante, que eu vou tentar, na verdade, contextualizar o máximo possível para não ficar tão massiva. Para não virar monólogo, eu precisava que vocês participassem, mas não tem problema se não participar, eu entendo perfeitamente, todo mundo cansado e tal, e faz parte aí. Mas a primeira coisa que é abordada dentro do material de vocês sobre poluição do ar é a diferença entre um poluente que é primário e um poluente que é secundário. Nós temos tantos poluentes hoje, nós estudamos tantos poluentes ao mesmo tempo, que foi necessário separar eles em classes diferentes para depois avaliar quais eram os danos que eles causavam, tá? Então, nós temos ali os poluentes que são primários, os poluentes que são secundários. Os poluentes primários são os que são emitidos diretamente pelas fontes e que vão direto para a atmosfera. Então, tudo aquilo que vai direto da combustão, tá? A queima de combustível, a queima de material orgânico ou de material para produzir energia, tudo que vai direto para a atmosfera é considerado poluente primário. O poluente secundário é aquele que vai para a atmosfera, né, que na verdade é o resultado das reações entre os poluentes primários e a atmosfera. Então, quando você olha para um poluente secundário, um exemplo clássico aí de poluente secundário é o CFC. O CFC, que é o clorofluorcarbono, ele vem principalmente, né, a principal fonte dele é lá na década de 80 e 90, com as geladeiras mais modernas da época, que elas tinham grandes quantidades desses CFCs, e quando essas geladeiras eram descartadas, esse composto ia para a atmosfera, gerava um átomo, um elemento, na verdade, que é o cloro aniônico, o cloro monovalente, que é um cloro extremamente reativo, um cloro que só tem um elétron, que ele quer muito reagir, ele precisa de uma reação urgente, e aí quando ele encontra o ozônio, ele consegue degradar o ozônio e nessa degradação ele acaba destruindo o ozônio na atmosfera. O CFC é um exemplo de composto secundário. Ele não causa uma poluição direta, mas ele faz reações na atmosfera, ele causa reações na atmosfera que acabam levando a problemas ambientais, tá? Então, todas as vezes que você tiver compostos que causam problemas por reações, por reatividade, eles são compostos que vão ser secundários. Os compostos como o gás carbônico, por exemplo, que vai direto para a atmosfera e os impactos que ele causa são diretos. Aí esses caras já são poluentes primários, tá? Para falar sobre poluição ambiental, o primeiro ponto que eu trago para vocês é a questão do aquecimento global. E aí, né, felizmente na turma de vocês eu pelo menos nunca observei um negacionista, né? Ano passado tinha alguns nas turmas e as discussões eram bem legais, bem divertidas mesmo. O aquecimento global ele é um processo natural, na verdade, é um processo que acontece não natural, mas é um processo onde a gente observa que a temperatura da Terra ela tem aumentado, a média dessa temperatura tem aumentado ao longo dos anos. Alguns cientistas vão defender que isso é um processo natural, outros vão dizer que isso é um processo que é antrópico, que é causado pelo ser humano. O ser humano, por causa das suas através dos seus diversos impactos dentro da sociedade, ele acaba causando aí esse problema ambiental, né? Outras pessoas não vão dizer que isso é normal. A Terra teve ciclos de média de temperatura muito baixas e média de temperaturas muito altas. Isso faz parte da existência terrestre. E isso é cientificamente ok. Defender esse ponto é
Perfeito. Você está defendendo algo que cientificamente é acurado. Outras pessoas vão dizer que o aquecimento global não existe. Dizer que não existe já é um pouco incômodo, porque é algo estatístico, é algo que já tem muitos estudos aí que determinam que realmente tem acontecido uma elevação da média da Terra. Essa elevação está muito mais rápida do que o normal e acredita-se que isso seja causado mesmo pelo homem, tá? Por que o aquecimento global acontece? Ele acontece por causa da sua correlação com o efeito estufa. O efeito estufa não tem nem como se negar o efeito estufa, tá? Em algumas conversas, eu observo também alguns diálogos dentro de mídias sociais, algumas pessoas tentam negar o efeito estufa. O efeito estufa, pessoal, não tem como negar, porque o efeito estufa é justamente o que mantém, é um dos fatores que mantém a vida na Terra. Eu não vou ser muito acurado nas minhas afirmações, mas se você pensar, por exemplo, Marte, Vênus, Mercúrio, a gente pode até mesmo pensar na Lua. Todos esses planetas, ou esse satélite, no caso, que é a Lua, se você olha para eles, você observa que eles têm um lado que é mais quente e um lado que é mais frio. O lado que geralmente está virado para o Sol tem temperaturas muito mais altas, né? Se eu não me engano, Marte chega a temperaturas elevadíssimas, justamente porque ele tem uma atmosfera muito fina, muito incapaz de segurar calor. E no período da noite, Marte vai para temperaturas absurdamente frias. Chegam ali a menos 100 graus Celsius, quase menos 200 graus Celsius. Estou falando de cabeça, posso estar muito enganado, tá? Mas eu sei que esses planetas todos eles têm uma característica fixa, que é uma alta amplitude térmica. A amplitude térmica deles, ou seja, a máxima e a mínima deles, varia muito. E com a Terra, não. Com a Terra, a não ser que você chegue em ambientes extremos, como os polos, né? Você tem temperaturas aí que variam pouquíssimos graus durante o dia e durante a noite, né? Se você vai para Araçatuba, por exemplo, já tem 38 graus de dia e 35 à noite, que é uma temperatura já agradável para a gente. Se você vai para locais mais frios na Terra, você vai ter aí menos 5 graus Celsius durante o período da noite e 2, 3 graus Celsius durante o período do dia. Quer dizer, são temperaturas cuja amplitude térmica é menor. Pode falar, Ian. Isso é o que acontece no deserto, não é? De dia tá muito calor e de noite é frio. Mas se você for, mesmo no deserto, Ian, no deserto você vai chegar lá a 40 graus Celsius de dia e à noite ele vai chegar a menos 2, menos 3 graus Celsius, menos 5 graus Celsius. Quer dizer, teve uma amplitude longa, mas são amplitudes que a gente consegue sobreviver, né? Se você parar para pensar, é possível para o ser humano sobreviver. Tanto que, se você for no deserto, olhar para o deserto do Saara, que é um dos maiores, que é o maior deserto do nosso planeta, tem populações inteiras que vivem no deserto do Saara sobrevivendo de leite de cabra e carne de cabra só o ano inteiro. Quer dizer, são ambientes onde a vida consegue se sustentar, onde as pessoas conseguem sobreviver. E por que isso acontece? Justamente acontece por causa do efeito estufa. O efeito estufa é aquela capacidade que a Terra tem de receber calor do Sol, deixar boa parte do calor do Sol entrar na Terra, bater na Terra, e a Terra consegue segurar, a atmosfera terrestre, ela consegue segurar uma boa parte dessa temperatura, desse calorzinho agradável aí. Se não fosse o nosso efeito estufa, nós não conseguiríamos fazer isso, a Terra teria uma amplitude térmica muito maior e, consequentemente, a vida seria muito mais difícil de ser sustentada aqui, né? Então, o que é o que é o aquecimento global? O aquecimento global é a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa, ele depende de alguns gases específicos e nos últimos anos, principalmente com o amplo uso do petróleo, principalmente depois ali da segunda metade do século XIX, se eu não me engano, com a Revolução Industrial no pico dela, nós temos uma liberação muito maior de gás carbônico. E o pior, é um gás carbônico que estava como petróleo, era um gás carbônico que não reagia antes com a atmosfera. Nós temos aumentado essas quantidades e o aumento considerável do gás carbônico
ele tem mostrado aí um agravamento das nossas temperaturas. E aí a gente percebe isso no nosso dia a dia. Araçatuba teve uma semana aí no mês de setembro, no mês de outubro, que estava impossível você ficar no ventilador. O ventilador estava dando vento muito quente, estava dando temperaturas muito quentes, e estava bem complicado a gente ficar ali em qualquer ambiente fechado, na verdade, né? Não é só o CO2, tá, que causa isso, nós temos o CO2, o ozônio, o CFC, o H2, a água e o metano também. O metano é ele é um agravante do do efeito estufa, né? E o metano, um dos grandes problemas é a criação de gado. A criação de gado, ele produz muito metano na criação do gado, porque a vaca, como animal ruminante, ela arrota e tem gases ao longo do dia todo. E esses gases, esse arroto que ela solta, são metano. Então, o aumento de metano também tem sido danoso aí, provocando essa poluição do ambiente atmosférico. Eu deixo para vocês uma leitura que eu gosto bastante. Vale a pena, inclusive, vocês traduzirem. Se você não tiver prática em inglês, dá para entender o texto, mas se você quiser traduzir até no Google, no tradutor, é fácil de traduzir ele. Aqui eu deixei só um resumo. Ele é um artigo, na verdade, de mais de 30 páginas, de uma norte-americana que estava cansada, né, de ouvir jornais e políticos norte-americanos defendendo que a ciência, os cientistas não tinham certeza do aquecimento global. E aí ela fez uma pesquisa com, se eu não me engano, centenas, tá? Não lembro exatamente quantos cientistas ela incluiu na pesquisa dela. Desculpa. Ela, na verdade, avaliou artigos científicos. E avaliando os artigos científicos, ela percebeu que existe um consenso de praticamente 100% dos cientistas dizendo que o aquecimento global está acontecendo. Os poucos artigos que ela encontra que negam isso são, pasmem, né, artigos financiados por políticos ou financiados por empresas que têm um interesse em negar o aquecimento global para continuar produzindo petróleo, continuar queimando petróleo e não diminuir o lucro dela ao longo do ano, né? Então, ela tem uma percepção, esse artigo dá uma percepção interessante sobre como os interesses políticos e econômicos, na verdade, estão por trás da afirmação de que não existe consenso entre os cientistas sobre o aquecimento global. Existe, tá? Tem um consenso, sim. O aquecimento global seria como se a própria raça humana estivesse se matando para sobreviver. É bem tipo, para sobreviver, só que está se matando aos poucos para poder sobreviver. É muito estranho. Na verdade, não é para poder sobreviver. Aqui, professor. Mas eu acho que não é para poder sobreviver, Ian. É para poder manter o conforto e o nível de vida que o ser humano tem, né? É isso. E só aí, que pode falar. Para ter esse conforto, eles acabam diminuindo uma coisa que foi criada para manter a vida aqui e causando aquecimento global, e para tentar argumentar, diz que é uma coisa natural. Exato. Exatamente isso. Perfeita sua colocação. Na verdade, o que acontece é que para se manter... E assim, quem mantém essas ideias não são as pessoas... não somos nós. Pessoas comuns, pessoas que estão aí na sociedade. Quem mantém essa ideia do aquecimento global não existir ou de tentar negar o aquecimento global são grandes empresas, são pessoas multimilionárias que têm noção que se nós começássemos a tomar atitudes que diminuíssem a produção desses gases, que diminuíssem a produção, principalmente do gás carbônico, nós quebraríamos empresas. Por exemplo, vamos parar então de consumir gasolina para parar de produzir tanto gás carbônico. O que vai acontecer com os postos de gasolina? O que vai acontecer com
as grandes petrolíferas que vão parar de produzir combustível. E grandes petrolíferas movimentam bilhões de dólares por ano. Muitos vamos dizer, aspectos, entre aspas, muitos setores humanos seriam paralisados por conta dessa modificação que a gente ia fazer para poder acabar com o aquecimento global. Só que aí, para se defender ou para não acabar com esses setores, sendo egoístas, entre aspas, eles... Não, aspas não, eu acho que é isso mesmo. Eles usam esses termos, esses argumentos, esses... E aí é importante a gente fazer esse conteúdo, né? Muitas vezes quando a gente fala sobre química ambiental, eu já vi muitos alunos realmente não gostando do conteúdo ou menosprezando o conteúdo, mas é um conteúdo muito relevante para o nosso dia a dia, na verdade. Porque quando você ouvir uma pessoa defendendo essa política, você já tem que chegar nela e falar, você é multimilionário? Você se beneficia com essa política? Então, vamos parar de pensar. A gente precisa parar de pensar, na verdade, não em acabar o aquecimento global. O aquecimento global, infelizmente, não tem como separado. Mas a gente pode recuar esse aquecimento. Nós podemos diminuir a maneira como o aquecimento acontece. Pode falar. Por exemplo, a camada de ozônio, para ela se recompor, tem como ela se recompor, na verdade? Esse é o nosso próximo tópico, né? A questão da camada de ozônio... A questão da camada de ozônio, ela é interessante porque vocês já devem saber disso, né? A camada de ozônio é a camada que protege a Terra da radiação ultravioleta. Por isso que, inclusive, a incidência de câncer de pele ela tem aumentado nos últimos anos, justamente porque a camada de ozônio está ficando cada vez mais degradada. Deixei aqui um artigo da BBC para vocês, que é bem legal, falando sobre camada de ozônio, sobre como ela tem ainda se degradado. E é interessante porque faz uns 4 ou 5 anos, surgiu um questionamento na comunidade científica sobre se eram realmente os CFCs que estavam degradando a camada de ozônio, porque o CFC ele parou de ser produzido, de ser utilizado na indústria de refrigeradores há muito tempo já. E descobriram que, na verdade, a concentração de CFC na camada de ozônio, na estratosfera, na troposfera, perdão, continua muito alta, porque os refrigeradores que usavam foram descartados de maneira imprópria e eles continuam na camada de ozônio. Por isso, a camada de ozônio continua sendo degradada. Isso aqui é 2019, aqui eu deixei um comentário para vocês. A Araçatuba está bem aqui embaixo, ó, bem no meio da degradação. E não se enganem com essa imagem, tá? O buraco na camada de ozônio ele não é um buraco. Nós temos vários buracos na camada de ozônio, espalhados pelo globo. Cada zona que vocês estão vendo aqui, que está um pouquinho mais azulada, é uma zona onde a camada de ozônio está degradada. Então, o ponto em vermelho é onde ela está mais grossa, onde ainda tem uma concentração alta, e o ponto em verde e azul clarinho já são pontos onde ela está mais fina, mais degradada. E ela tem se degradado cada vez mais ao longo dos anos. Ela continua aumentando, continua se observando que está aumentando essa camada. Por quê? Porque o CFC continua. E aí, há uma pergunta, Arthur, que é bem relevante que você fez, como que a gente reverte esses danos? Nós não revertemos. Nós não sabemos ainda, a comunidade científica ainda não tem consciência, não tem noção de como reverter o O2 em ozônio de uma maneira natural para poder reverter esse buraco. E assim, a realidade é que a produção dos CFCs ela parou nos últimos anos. Não tem mais muitos produtos na natureza que usam CFC. Mas isso não significa que nós diminuímos a concentração. A concentração continua alta, continua aumentando. Isso é um perigo bem grande aí para a nossa camada. Só para vocês saberem o que eu estava falando sobre a camada de ozônio, a camada de ozônio, na verdade, ela é degradada porque o O3 ele é um composto de oxigênio muito reativo e o CFC, que é o clorofluorcarbono, ele tem a característica de produzir esse átomo aqui.
Esse átomo é o que a gente chama de cloro. Eu falei monovalente, mas é o cloro elementar. É o cloro com 7 elétrons. E esse cloro elementar, ele é desesperado por uma reação. Ele é o que a gente chama de radical livre. Quando ele encontra com o O3, ele reage instantaneamente, produz o clorato, e aí esse clorato acaba degradando completamente o O3, acaba formando, ó, aqui na verdade é outro ClO, é outra molécula de ozônio. Em um dado momento ele forma ClO2. E aí você transforma o ozônio em oxigênio, e essa é uma reação já que é irreversível. Não tem como reverter ela mais, infelizmente. Professor, Ah, o que o povo viu que são esses gases que formam? Tipo, o experimento que fizeram para saber. na verdade, fizeram uma análise estatística, né, do ar atmosférico e perceberam que a quantidade de ozônio estava sendo reduzida. E perceberam também que um dos gases que estava tendo sua consideração aumentada era o CFC. E aí fizeram experimentos utilizando esse gás junto com o ozônio e perceberam que ele era muito reativo na presença de ozônio. É algo Ah, que é uma entendi. análise que demora anos para acontecer, Daniel. Demora muito tempo mesmo para acontecer. Mas é praticamente uma análise estatística. Depois nós temos a chuva ácida, que você já deve estar cansado de escutar também, já deve ter ouvido muito aí ao longo desses anos. A chuva ácida ela começou lá em 1852, na segunda Revolução Industrial. Foi a primeira vez que usaram esses termos, né? Em 72, perdão, usaram esse termo. Em 52 foi a primeira precipitação ácida que aconteceu. Uma das coisas que a gente tem que ter consciência é que a chuva, mesmo quando ela não é poluída, ela tem um pH ácido já, tá? Então a chuva ácida é uma coisa natural, tá? A chuva já é naturalmente ácida quando a gente encontra ela na natureza. O problema da chuva ácida é quando você aumenta a quantidade de combustíveis fósseis, principalmente, que vão liberar aí dois gases, principalmente, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. A presença desses gases, que também são, e o enxofre também, na verdade, a presença de gases à base de nitrogênio e enxofre na atmosfera, elas são problemáticas porque elas produzem esses ácidos aqui. Esses dois ácidos, eles são ácidos moderados. E esse ácido, HNO3, e esse outro ácido, H2SO4, são ácidos fortes. A produção desses ácidos através desses gases provoca a chuva ácida. Chuva ácida acontece quando a presença desses gases é tão alta na atmosfera que eles precipitam junto com a água daquela região. E quais são os problemas que uma chuva ácida pode causar? Primeiro, esses ácidos, eles vão decompor de maneira lenta, tá? Não pensem que vai ser um ácido que nem do Pernalonga, que vai começar a destruir as coisas, mas eles começam a decompor estátuas e edifícios. E isso provoca danos sérios, inclusive, a patrimônios históricos, a várias coisas que não têm esse desejo de destruir, né? Outro problema é que ela provoca uma degradação ambiental. Principalmente em florestas, pessoal, florestas geladas, tá? Florestas europeias, elas sofrem muito com os danos da chuva ácida, porque as flores, as árvores criadas nesse ambiente, elas são mais sensíveis à mudança de pH da água, e geralmente quando você tem muita chuva ácida nessas florestas, você vê algumas plantas mais amareladas. O
que elas acabam acidificando o solo e provocam aí uma série de danos a essas plantas, a esses ambientes. E por mais ou menos importante, algo que só acontece em grandes metrópoles, é a inversão térmica. A inversão térmica é mais simples de explicar, porque na verdade o fluxo normal do ar é que você tenha uma camada de ar quente, uma camada de ar frio, uma camada de ar muito mais frio acima da camada de ar frio. Lembra que o ar quente ele tem uma densidade menor e o ar mais frio ele tem uma densidade maior. Então, qual que é a tendência normal? A tendência normal é o ar quente subir e o ar mais frio ir descendo e você gerar uma corrente de convecção. Essa corrente de convecção, que é o ar frio descendo, o ar quente subindo, ela refresca, ela produz ventos, ela diminui a temperatura do local. Então, ela é relevante para manter uma temperatura agradável no ambiente. O problema é quando você, por causa dos poluentes, esses poluentes eles absorvem energia. E absorvendo energia, eles seguram o calor no lugar. E aí o ar frio que fica ali naquele meio, ele acaba ficando bloqueado. Esses compostos que esquentam o ambiente, eles mantêm uma temperatura não muito agradável no lugar e o ar quente fica prendendo o ar frio por causa dos poluentes que também têm uma densidade relativamente baixa. Consequentemente, o que acontece? Você fica com uma camada de ar frio presa e aí você fica naquele ambiente de São Paulo, que de dia você acorda a uma temperatura agradável, à tarde fica muito quente, à noite fica muito frio. Ou do nada, durante a tarde, a temperatura cai muito. Por quê? Por causa do fenômeno da inversão térmica. É desse jeito, né, Ian? Eu tava lá, eu tô aqui há 7 meses, né? Eu fui para lá semana passada e eu não aguentava ficar lá de noite. Tinha que colocar um monte de roupa, porque de manhã tava um pouco calor, aí do nada ficava meio frio, aí à noite chovia e ficava um frio de doer as costas. Absurdo, é. Isso é por causa da inversão térmica, porque a camada de ar frio ela vai ser presa ali pelo ar quente e você não cria mais corrente de convecção. Você só deixa aquele ar muito frio naquele lugar e você acaba gerando precipitação, acaba gerando chuva do contato do ar quente com o ar frio e você também acaba gerando uma queda de temperatura muito forte. Pessoal, já deu meu horário. Na verdade, até passei um pouquinho aqui. Peço perdão por isso.